Povo de Deus, o nosso Senhor nos chama a nos ajuntar, a nos congregar, a louvar o nome dele, a reconhecer a beleza da sua criação, a reconhecer a sua glória nos céus, na terra, reveladas, e louvá-lo. É isso que nós vamos fazer. Então, por meio dos nossos cânticos, da nossa oração, dos nossos ouvidos bem abertos para ouvir a palavra de Deus, nós vamos adorar o nosso Senhor. Para isso, abra a sua Bíblia no Salmo 104. Salmo de número 104, nós vamos ler os versos 24 a 33. Salmo de número 104, a partir do versículo 24, nós vamos ler até o verso 33. Eu vou ler os versículos pares e vocês, por favor, leiam os versículos ímpares. Salmo número 104, versículo 24 até o 33. Eu vou ler os versículos pares. Vocês vão alternar a leitura comigo lendo os versículos ímpares. A palavra de Deus diz assim: que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Por eles transitam os navios, e um monstro marinho que formaste para nele folgar. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Com só olhar para a terra, ele a faz tremer. Toca as montanhas, e elas fumegam. Esse salmo nos chama a reconhecer a grandeza do nosso Deus, que criou todas as coisas e que sustenta todas as coisas. É Ele quem nos dá de comer, é Ele quem nos dá vida, é Ele que nos faz respirar, de forma que se Ele fecha a mão, a gente nada tem, e se Ele abre a mão, nós temos fartura. Então o salmo nos chama a dar glória ao Senhor para sempre, a exultar por suas obras e a cantar a Ele, que é o Deus da nossa vida. Então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos orar, nós vamos cantar e louvar ao Deus da nossa vida. Feche seus olhos, vamos orar. Deus bendito, Deus da nossa vida, Senhor da nossa salvação, nosso Criador, nosso dono, nosso Senhor. A Ti nós pertencemos, do Senhor dependemos, precisamos de Ti. A cada segundo, todo ar que respiramos vem de Ti. A nossa vida só existe porque Tu, Senhor, a sustenta. Por isso nós reconhecemos a Tua grandeza, o Teu poder, a Tua majestade, e reconhecemos a nossa pequenez, reconhecemos a nossa dependência de Ti. Então agora olha para esse povo ajuntado aqui, em nome de Cristo, e recebe a nossa adoração. Ela é falha, ela é imperfeita, nós não oramos como convém, nós cantamos desafinado, mas, Senhor, olha para esse povo, recebe um culto que é prestado em espírito e em verdade, de coração, e que seja agradável a Ti. Ajuda-nos a prestar um culto cada vez mais centrado, mais atencioso, mais agradável ao Teu nome. Olha para nós, por favor, nós pedimos no nome de Cristo, recebe esse culto, nós pedimos e Te oferecemos. Amém. Fiquem de pé, vamos cantar que o Senhor da nossa vida deve ser engrandecido, seja engrandecido uma vez no tempo.
Podem se sentar. Abra novamente sua Bíblia, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Paulo aos Romanos, capítulo 5. Eu vou ler apenas o verso 12. Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 12. Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 12. A Escritura diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Diante da palavra de Deus, nós precisamos reconhecer a nossa miséria, o nosso pecado. Precisamos reconhecer que todos nós pecamos e confessar a Deus os nossos pecados. É isso. É isso que nós vamos fazer agora. Então, curva a sua cabeça, feche seus olhos, confesse a Deus os seus pecados de forma silenciosa. Depois de alguns instantes, eu vou dirigi-los numa oração audível. Senhor Deus bendito, nos faltam palavras para descrever a tua santidade, a tua pureza, a tua beleza, e faltam-nos também palavras para descrever a nossa miséria, a nossa fraqueza, a nossa incapacidade de obedecer, de sermos fiéis, sermos zelosos, como o Senhor exige de nós. Por isso que reconhecemos humildemente os nossos pecados, confessamos que não temos andado conforme a tua santa vontade, temos quebrado e transgredido a tua lei, temos descumprido os teus mandamentos com as nossas palavras, pensamentos, vontades, ações. Por isso, Pai, perdoa-nos e purifica-nos do nosso pecado. Ajuda-nos a, em Cristo, nos comprometer com uma nova maneira de viver. Ajuda-nos a andar em caminhos retos. Nos ajuda a reparar as ofensas, pedir perdão e perdoar aqueles que nos ofenderam. Ajuda-nos a nos comprometer com uma nova maneira de pensar, de falar. Ajuda-nos a ser santos como tu és santo. É isso que nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Ainda em Romanos 5, quero ler com vocês os versos 17 a 21. Romanos, capítulo 5, versos 17 a 21. Romanos, capítulo 5, versos 17 a 21 diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação,
Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como pelo pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O pecado e a morte entraram no mundo por meio de Adão. O pecado, a desobediência do nosso primeiro pai trouxe a nós miséria, desgraça, vergonha, mas por meio da obediência do Senhor Jesus veio a nós a justiça de Deus, a vida eterna. Nós temos em Cristo o perdão dos nossos pecados, nós temos justificação, nós temos vida eterna. Se você confessou os seus pecados, crê no Senhor Jesus Cristo, crê que Ele morreu na cruz para perdoar pecados, que Ele obedeceu toda a lei em seu lugar, você está perdoado do seu pecado, conforme a Escritura. Vamos cantar em gratidão a isso. Vamos agradecer a Deus por esse perdão que Jesus nos dá. O hino 334 do nosso horário fala sobre como a cruz de Cristo traz perdão para nós. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Hino 334. Eu me esqueci de falar, mas durante o cântico do hino, se você trouxe dízimos ou ofertas, aproveite para depositar nos seus laços.
Abra sua Bíblia mais uma vez, no livro de Gênesis. Nós vamos dar continuidade à nossa série de sermões nesse livro. Agora nós vamos ao capítulo 5, versículo 1. Gênesis, capítulo 5, versículo 1. Livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 1. Como já se passaram algumas semanas desde que eu pausei essa série de Gênesis, eu quero lembrar vocês brevemente o que a gente viu até aqui. No capítulo 1, nós vimos que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, colocou o jardim do Éden para cultivar e guardar esse jardim, e com isso Deus estava fazendo a mesma coisa que os reis da antiguidade faziam, ao colocar uma estátua de si mesmo no centro da praça de uma cidade. Ter uma escultura do rei, ter a imagem do rei naquela praça, indicava que aquela cidade fazia parte do domínio daquele rei. E o homem era, portanto, uma estátua, uma imagem de Deus, que representava o reino de Deus nesse mundo. Essa era uma função de honra para o homem, era um cargo comissionado pelo próprio Deus, mas junto com essa honra veio também uma grande responsabilidade. O mandamento de não comer do fruto proibido, sob a pena de morte. Deus diz: no dia que vocês comerem, certamente morrerão. E no capítulo 3 nós vimos que Adão e Eva não resistiram à tentação da serpente, do diabo, e desobedeceram a Deus. Esse pecado trouxe consequências terríveis para a humanidade já de imediato. Eles sentiram culpa, vergonha, eles brigaram entre si, então a gente vê brigas no casamento, vê medo de Deus, eles se esconderam do Criador, e veio também o julgamento de Deus, o justo juiz. Expulsou o homem e sua mulher do jardim, condenou-os a viver numa terra amaldiçoada, onde eles teriam que trabalhar, que penar, que suar e sofrer para conquistar o pão de cada dia. Mas Deus também foi gracioso, foi bondoso. Ele estabeleceu um conflito, uma inimizade, uma batalha entre os filhos de Adão e Eva e os filhos do diabo. Esse foi um ato gracioso de Deus, porque Deus prometeu que um dos descendentes da mulher pisaria a cabeça da serpente e traria a solução para o pecado e para as terríveis consequências dele. Então, no versículo 15 do capítulo 3, Deus diz: eu vou pôr inimizade entre você, diabo, e a mulher, entre a tua descendência, Satanás, e a descendência da mulher. Esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. No capítulo 4 a gente viu que Eva tinha essa esperança de que um dos seus filhos faria isso, que pisaria a cabeça da serpente, que traria a solução para o pecado. Mas nós vemos também que a batalha entre essas sementes, essas descendências, ela começou intensa, acirrada. Caim se bandeou para o lado da serpente, deu lugar ao diabo e matou Abel, seu próprio irmão. Depois disso, a gente viu no final do capítulo 4 a genealogia de Caim. Seus filhos se entregaram à impiedade, ao pecado sexual, à violência, à vingança, e eles faziam parte então da semente da serpente que começou essa guerra com vantagem. Mas Deus foi fiel e preservou a semente da mulher, apesar da morte de Abel, e deu a ela um outro filho, Sete. E esse Sete teve um outro filho que se chamou Enos, e daí se passou a invocar o nome do Senhor. E assim termina o capítulo 4. Então, pela fidelidade de Deus, a semente da mulher continua a se multiplicar, a crescer, e agora no capítulo 5 a gente vai ver uma lista com esses descendentes da mulher, esses descendentes de Adão. Veja aí na sua Bíblia, então, o versículo 1, capítulo 5, até o versículo 5. O texto diz assim: este é um livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, Deus abençoou, ele chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, ele chamou Sete.
Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Lembra-se que eu disse a vocês que Gênesis é um compilado de 10 livros de genealogia. O primeiro deles começou lá no capítulo 2, versículo 4. Essa é a genealogia, ou a gênese dos céus e da terra, como foram criados. E agora, aqui no capítulo 5, versículo 1, começa o segundo livro desses 10. Esta é o livro da genealogia de Adão. Esse registro começa reafirmando que Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, e depois diz que Adão gerou um filho conforme a sua própria imagem e semelhança. Então agora Adão transmite a imagem de Deus aos seus filhos, e isso nos mostra que a desobediência lá do jardim não destruiu a imagem de Deus em nós. Não, embora ela esteja corrompida e manchada, nós continuamos homens sendo imagem de Deus. E é por isso que cada ser humano tem dignidade, cada ser humano tem valor aos olhos de Deus por causa dessa imagem do Criador que há em nós. Entretanto, ao gerar filhos conforme a sua própria semelhança, Adão também transmitiu a eles a corrupção do pecado. Como uma doença altamente contagiosa, o pecado foi passado de geração em geração, e como nós lemos em Romanos 5, por um só homem entrou o pecado no mundo e com ele a morte, e também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, Adão transmitiu a corrupção do seu pecado a Sete e aos seus filhos, e netos, e bisnetos, e até hoje. Mas pela misericórdia de Deus, Adão teve uma longa vida sobre a terra, 930 anos, como a gente viu. Mas apesar de tantos anos, centenas de anos de uma vida tão longa e próspera, o texto termina dizendo que ele morreu. Embora no jardim Adão tivesse livre acesso à árvore da vida, que daria a ele direito à vida eterna, ele desobedeceu a Deus. Desobedeceu o mandamento de não comer do fruto proibido. E Deus tinha dito: no dia que você comer dele, você vai morrer. E depois que pecou, isso aconteceu. E ele foi sentenciado: tu és pó e ao pó tornarás. Esse dia chegou para Adão. Esse dia chegou para todos os seus descendentes, todos os seus filhos, como a gente vai ver nos próximos versículos. A morte chegou por causa do pecado. Então, os próximos versículos desse capítulo fazem uma longa lista dos filhos, dos descendentes de Adão. E essa lista ela segue um certo padrão. Primeiro diz quantos anos tinha a pessoa quando ela gerou o seu filho. Depois diz quanto tempo mais ela viveu depois de gerar aquele filho. Então gerou filhos e filhas. O total de anos que essa pessoa viveu, então morreu. Versículo 6, por exemplo, fala de Sete. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Então veio o total. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. E continua o versículo 9. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Malel. Depois que gerou a Malel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Malel viveu 65 anos e gerou a Jared. Depois que gerou a Jared, viveu Malel 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Malel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, pôs o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou.
Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Então, há uma lista aqui de 10 gerações. E seguem a mesma estrutura, todas elas, mas com duas exceções. Eu não sei se você percebeu. E com tanta repetição, chega a ser até um pouco cansativo. Muita gente começa a ler a Bíblia e fala: vou ler a Bíblia inteira. Chegou na genealogia, desiste. Mas com tanta repetição aqui, se o autor coloca alguma coisa diferente, é porque ele quer chamar a sua atenção. Ele quer que o seu foco, que a sua concentração esteja naquilo que é diferente. E nesses 10 nomes, o 7º deve chamar a nossa atenção. Enoque. Ele é o único sobre quem o texto não diz e morreu. Enoque é o único que o texto não termina dizendo: viveu tantos anos e morreu. Mas antes de chegar a Enoque, a gente vai lendo a genealogia de Adão e percebendo que não importa o quão longa e plena tenha sido a vida desses homens, não importa quantos filhos e filhas tenha gerado, o fim deles é sempre o mesmo: é morte. E essa maldição, esse castigo pelo pecado parece que não nos deixa em paz. Nem mesmo a semente da mulher parece viver livre disso. Mas então aparece um que não morre, Enoque. Isso nos dá esperança. Alguém que não passou pela morte. A graça e a misericórdia de Deus se manifestaram de forma tão abundante a ponto de livrar alguém da morte, alguém não morrer. E há algo mais sobre Enoque que foge do padrão do resto da genealogia. Por 2 vezes o texto diz: Enoque andou com Deus, versículos 22 e 24. Essa expressão, andou com Deus, nos lembra lá de Gênesis 1, vamos pegar de Gênesis 3, de quando Deus andava pelo jardim na viração do dia, onde ele ia até o ponto de encontro para ver Adão, conversar com Adão. Então aqui Enoque nos lembra desse episódio e mostra que ele se relacionava de forma tão íntima com Deus, que é como se ele estivesse no jardim de novo com Deus. Então essa genealogia diz que Enoque sumiu. Ele já não foi achado, mas não porque morreu e o seu corpo não foi encontrado, não porque ele morreu como os demais, mas porque ele foi levado, tomado, arrebatado por Deus. Veja o que diz Hebreus 11: pela fé Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Ele não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna recompensador dos que o buscam. Então vejam, apesar da morte ser uma dura e amarga realidade para nós, e mesmo para a semente da mulher, mesmo para os primeiros homens, há esperança. Pela fé o homem foi levado por Deus para não ver a morte, para não passar pela morte. E o que aconteceu com Enoque é um anúncio prévio do que vai acontecer com todos os crentes quando Jesus Cristo retornar. Como Paulo diz aos Tessalonicenses: os mortos vão ressuscitar, e os que estiverem vivos, eles vão ser arrebatados juntamente com aqueles que ressuscitaram, para se encontrar com o Senhor Jesus nos ares, e assim nós estaremos para sempre com Ele. A semente da mulher é uma linhagem de esperança. É um claro contraste com a semente da serpente. Eu não sei se você se lembra do capítulo 4 do último sermão, que nos mostrava a genealogia de Caim, mas era uma linhagem de desespero. Não havia solução naquela linhagem. O 7º homem da geração de Adão é um contraste com o 7º homem da geração de Caim. Enquanto Lameque, que era o 7º filho de Caim, ele tomou 2 esposas, casou com mais de uma mulher, ele matou o sujeito por vingança, só que pisou no pé dele, e ele ainda se gloriou disso, compôs músicas sobre a sua vingança. Enquanto Lameque era um homem assim, o 7º da genealogia de Adão, ele andou com Deus. E ele anunciava, ele pregava para os ímpios do seu tempo. Judas, na sua carta, nos versículos 14 e 15, nos fala que Enoque era um pregador, era um profeta. E ele anunciava para os seus contemporâneos: eis que o Senhor vem com milhares dos seus santos para exercer juízo contra todos e convencer todos os ímpios
a respeito das suas obras ímpias e a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra o Senhor. Então Enoque era um pregador que anunciava para os seus contemporâneos que viria juízo de Deus se eles não se arrependessem. Depois de Enoque, aparece mais uma variação no padrão, nessa repetição da genealogia. Lembra que o padrão era: fulano viveu tantos anos e gerou Beltrano. Mas no verso 29 diz que Lameque gerou um filho e pôs nele o nome de Noé. Opa, isso é diferente. Esse Lameque não é o mesmo Lameque ímpio da genealogia de Caim. São dois Lameques diferentes. Uma da genealogia de Adão e o outro da genealogia de Caim. São xarás, eles têm o mesmo nome, mas são homens completamente diferentes. O Lameque da descendência de Caim era um homem violento, era um homem que resolveu seus problemas sozinho. Ele não precisava de Deus. Ele dizia: eu não preciso da marca de Deus como Caim precisou. Eu mesmo me vingo. Se Deus ia vingar Caim 7 vezes, eu vingo 70 vezes 7. Eu mato quem pisa no meu pé. Era um homem independente de Deus. Ele não precisava do Senhor. Mas o Lameque aqui, da descendência de Adão, é um homem de fé. É alguém que tinha a esperança de que a promessa de Deus seria cumprida. Aquela promessa de que viria um filho da mulher, um filho de Eva, um filho de Adão, que pisaria a cabeça da serpente e que traria solução para todo o pecado, para todos os males. Esse Lameque demonstra essa sua esperança no nome que ele coloca no seu filho. Ele o chama de Noé. E isso é algo diferente nessa genealogia, porque Noé é o único que tem o seu nome explicado. O nome Noé significa descanso ou consolo. E ele ganhou esse nome por causa da esperança do seu pai, que disse: esse meu filho, ele vai nos consolar dos nossos trabalhos e das fadigas, do cansaço da nossa mão. A nossa mão calejada vai encontrar descanso nessa criança. Nós teremos consolo nessa terra, no Senhor abençoe. Em cada geração da semente da mulher havia a esperança de que um filho traria a solução do pecado, que um filho traria a salvação para a morte, que ele resolveria toda a miséria que o pecado e a queda trouxeram. Eva já demonstrou essa esperança no seu primeiro filho. Quando Caim nasceu, ela falou: esse aqui eu tive com o auxílio do Senhor. O Senhor me deu esse filho. E depois que lhe nasce Sete, ela disse: o Senhor me deu outro filho no lugar de Abel, que Caim matou. Eva já demonstrava essa esperança de que um dos seus filhos agiria de forma salvadora. E agora o Lameque, pai de Noé, está mostrando a mesma esperança com o seu filho. Hoje nós sabemos que essa promessa já se cumpriu. Jesus Cristo é o filho da mulher, é aquele nascido de mulher que pisou a cabeça da serpente, embora tenha sido ferido por ela no calcanhar. Jesus foi morto na cruz, mas não derrotado. Ele venceu a morte, ele triunfou sobre o diabo e os seus anjos na cruz, fez vergonha deles e ressuscitou dos mortos. E essa vitória de Cristo sobre a morte nos dá a esperança de que nós também vamos vencer. A mesma esperança que Enoque deu ao povo de Israel quando lia essa genealogia. A mesma esperança que Lameque tinha ao dar ao seu filho o nome de Noé. Essa esperança nós podemos ter, não olhando para trás, sabendo que esse filho redentor e salvador já veio, e também olhando para frente, sabendo que haverá um dia em que nós ressuscitaremos e a morte não será uma realidade para nós. Esse castigo, esse peso nas nossas costas sairá. Nessa genealogia de Adão, a gente vê que o pecado, a gente vê que desde o pecado, desde a queda no jardim, a humanidade compartilha o sofrimento de viver numa terra amaldiçoada, de ter que suar para comer o pão, para conquistar o pão de cada dia, e ter a morte como um fim inevitável. A morte chega para todos. A gente até costuma dizer: olha, tem jeito para tudo, só não tem jeito para a morte, porque a gente sabe que ela chega. E não importa quantas centenas de anos aqueles homens tenham vivido, eles voltaram ao pó. Esse dia chegou para eles, e esse dia vai chegar para nós também. Essa amarga realidade da morte aguarda a mim e você. Você está pronto para quando esse dia chegar? Você está pronto para encarar a morte? Você está pronto para estar diante do seu Criador e ter que responder a Ele pelas suas
A única maneira de estar pronto para isso, a única forma de estar preparado, é ter depositado toda a sua fé e a sua esperança no Senhor Jesus Cristo. Ele é o único que pode nos livrar da morte eternamente. Ele mesmo diz: quem ouve a minha palavra e crê, esse não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Em verdade, eu digo para vocês que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e viverão. Jesus disse em João 5, versículo 24 e 25. E ele ainda diz em João 11: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Veja aí na sua Bíblia a segunda parte desse texto, capítulo 6 até o versículo 8. Gênesis capítulo 6, versículo 1 a 8. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Poucas passagens na Bíblia são tão difíceis de interpretar quanto o Gênesis 6. E a primeira dificuldade desse texto é entender e definir quem é que são os filhos de Deus e quem é que são as filhas dos homens. Tem várias interpretações possíveis para isso. A mais tradicional é que os filhos de Deus são os descendentes de Adão, que a gente acabou de ver no capítulo 5, e que as filhas dos homens são os descendentes de Caim, que a gente viu lá no capítulo 4. Se isso estiver correto, e eu creio que está, eu creio que essa é a melhor interpretação, o pecado que está sendo condenado aqui no capítulo 6 foi o dos filhos de Deus se misturarem com as filhas, com a linhagem ímpia de Caim, com quem eles deveriam ter uma inimizade e não um romance. Essa é a interpretação que faz mais sentido e que se encaixa melhor no contexto dos capítulos anteriores, que fizeram um contraste entre a genealogia de Caim, como está no capítulo 4, e a genealogia de Adão, como está no capítulo 5. Tem outras interpretações que são possíveis, mas que, ao meu ver, não fazem tanto sentido. Por exemplo, uma delas é que os filhos de Deus eram governantes, reis, príncipes, governadores, que formaram um harém, se casaram com várias mulheres que eram tão sedutoras quanto o fruto proibido foi para Eva. Nesse caso, o pecado desses homens que Deus está condenando aqui seria eles se gloriarem e eles se chamarem de deuses e eles casarem com mais de uma mulher. Isso explica por que os chamados, por que os filhos desses homens eram chamados de gigantes, de valentes e varões de renome, mas não explica por que Deus puniu toda a humanidade com o dilúvio e não puniu só os reis. Se os filhos dos homens são apenas os reis, fazia mais sentido Deus punir apenas esses governantes e não toda a humanidade junto com os animais. Uma terceira interpretação, ainda mais sem sentido, mas que é bem comum, sugere que os filhos de Deus são anjos e que as filhas dos homens são mulheres humanas, e que então o pecado aqui seria o cruzamento dessas duas raças. Até inclusive quem lê o texto dessa forma diz que os gigantes do versículo 4 é uma raça mista, meio anjo, meio homem. O problema dessa interpretação é que o julgamento de Deus foi sobre homens e não sobre anjos. Então Deus não está condenando algo que anjos fizeram, mas que homens fizeram. Por isso que ele diz: eu vou apagar os homens da face da terra, porque eu me arrependo de ter feito eles. Nada foi dito sobre os anjos.
Além disso, Jesus diz em Mateus 22 que os anjos não se casam e nem se dão em casamento. Por isso não faz sentido entender que esses filhos de Deus aqui são anjos. Por isso o melhor entendimento, a melhor maneira de interpretar esse texto é entender que os filhos de Deus são os filhos de Adão, são os descendentes de Adão que a gente acabou de ver no capítulo 5, que está conectado aqui ao capítulo 6, e essa linhagem de Adão, os filhos de Deus, se misturaram com as filhas de Caim, com a linhagem de Caim, quando começaram a se casar entre si. E isso foi uma coisa grave, não se engane. A inimizade e a separação que Deus estabeleceu entre essas duas linhagens, entre a linhagem de Caim, a linhagem da serpente, entre a linhagem de Adão e Eva, essa é uma inimizade, é uma separação que Deus estabeleceu e agora eles começaram a se unir. Os descendentes de Adão se sentiram atraídos pela beleza física, pela formosura das mulheres na linhagem de Caim, sem levar em consideração se essas mulheres tinham fé ou temor a Deus. Então vejam, jovens solteiros aí, que beleza e formosura não é a coisa que a gente procura principalmente numa mulher. Moisés está escrevendo para a nação de Israel, para um povo que antes de entrar na terra prometida, Deus ordenou e alertou: quando vocês chegarem na terra, haverá lá um povo ímpio, um povo idólatra. Não se casem com aquele povo, porque se vocês casarem, vocês vão corromper a fé de vocês, vocês vão acabar bebendo da cultura deles, vocês vão acabar sendo influenciados pela religião pagã, idólatra deles. Não façam isso. Há exemplos e mais exemplos na Bíblia de como casamentos mistos podem corromper os crentes. Basta lembrar do juiz Sansão, que mesmo sendo um juiz consagrado a Deus, um nazireu, ele insistiu em tomar uma mulher estrangeira para se casar com ela. Resolveu se casar com uma idólatra, uma adoradora de um Deus estranho, mesmo com seus pais desaprovando. Mesmo os pais de Sansão dizendo: não, meu filho, pega uma mulher do nosso povo, alguma que tem a mesma fé que nós, que serve o mesmo Deus. Ele disse: não, eu quero ela que me agrada e ela que vou tomar. A consequência? Seu casamento fez ele morrer soterrado e com o olho furado. Toma como exemplo também o rei Salomão, que mesmo tendo começado muito bem o seu reinado, pedindo sabedoria a Deus, se casou com mulheres estrangeiras, com mulheres idólatras, que corromperam o seu coração, que levaram ele, que o influenciaram a cometer idolatria. Diversos outros exemplos poderiam ser citados. Nas igrejas modernas não faltam exemplos de jovens que começaram a namorar descrentes, com o pretexto de evangelizar elas, de trazer para a igreja, mas acabaram se afastando da comunidade da fé. Acabaram se afastando da igreja, sendo influenciados pelos descrentes e pouco a pouco até se desviarem completamente da fé. E aqui em Gênesis 6, os homens da linhagem de Adão se perverteram ao se misturarem com a linhagem ímpia e profana e depravada de Caim. A linhagem de Adão deveria ser distinta, deveria ser diferente, deveria ser marcada por fé, por esperança, como muitos homens foram nessa linhagem, mas deixou de ser assim no momento em que começaram a se misturar e a se deixar influenciar por uma linhagem imoral e violenta. E assim o pecado se multiplicou, se alastrou, a maldade se espalhou pela terra, de tal forma que, como diz o versículo 5, o Senhor viu a maldade do homem e ela havia se multiplicado na terra, e Deus viu que todo o desígnio do coração do homem era continuamente mal. Então esse trecho nos mostra a extensão da maldade do pecado. Ela se multiplicou por toda a terra, e ao mesmo tempo nos mostra o quão o pecado é interior. Era mal todo o desígnio do coração. O coração é o que mais de íntimo há no nosso ser. É a sede dos nossos pensamentos, sentimentos, vontades. É de onde vêm as nossas palavras, nossas ações. E tudo estava corrompido. E o pecado e a maldade eram práticas habituais, eram práticas contínuas. E era continuamente mal. Então o Senhor olhou para a terra, olhou para a sua criação, e ele viu que a terra estava cheia da maldade humana. Esse é um triste contraste com Gênesis 1. Quando Deus olha para a sua criação, e o texto diz que Deus viu que tudo era muito bom. Agora Deus olha para a sua criação e ele vê que ela está cheia da maldade humana. O nosso pecado mancha, o nosso pecado corrompe a boa criação de Deus.
Aos olhos do Criador, o nosso pecado causa decepção, causa lamento, causa ira e indignação também. Deus se ofende profundamente com o nosso pecado. A nossa maldade lhe pesa no coração, como diz o texto. E pior, Deus diz que Ele se arrependeu de ter feito os homens. Essa é uma afirmação dura para mostrar o quanto Deus abomina o nosso pecado. E é claro, isso é uma figura de linguagem. Por diversas vezes a Bíblia usa essas figuras de linguagem para tentar descrever um Deus que é incompreensível para seres tão limitados como nós. E para que seja compreensível, a Bíblia descreve Deus como tendo características humanas, mesmo sem Ele ter. É por isso que a Bíblia diz que Deus tem os seus ouvidos bem abertos para ouvir o nosso clamor, mas Deus é Espírito, não tem corpo, por isso Ele não pode ter ouvidos. Mas a Bíblia diz que as mãos de Deus estão estendidas para salvar, mas Deus não tem mãos. É apenas uma forma de descrever a disposição de Deus de nos salvar e de agir em nosso favor. A Bíblia diz que Deus está sentado no alto sublime trono, mas Deus não tem corpo, não tem pernas para se sentar, mas é uma forma de a Bíblia dizer que Deus reina soberano sobre os céus e sobre a terra. E a Bíblia também usa sentimentos humanos para descrever Deus, que Deus se entristeceu, que Deus se alegrou, que Deus se arrependeu. E é claro que Deus não se arrepende no sentido em que nós nos arrependemos. Nós, homens, nos arrependemos quando nós pecamos, e nos arrependemos quando a gente toma uma decisão não inteligente, e a gente vê depois que as consequências não foram boas. Mas uma vez que Deus é santo, sem pecado, o arrependimento dele não é arrependimento de pecado, como o nosso é. Uma vez que Deus é todo sábio, que conhece tudo, que é onisciente, Ele não se arrepende por ter tomado uma decisão ruim. Então, o arrependimento de Deus, portanto, não significa que Deus calculou mal, não significa que os planos dele foram frustrados, porque a Escritura diz em João 42, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Também não quer dizer que Deus tenha mudado de opinião, porque o próprio Deus diz em Malaquias 3, eu, o Senhor, não mudo. E o Tiago, irmão do Senhor, diz que em Deus não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus se arrepender também não significa que Deus tinha colocado as suas esperanças no homem e agora Deus ficou frustrado porque o homem não atingiu seus objetivos. Também não é isso, porque a Escritura diz que Deus não é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Atos 17, 25. Portanto, quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, é uma figura de linguagem para expressar o quanto Deus lamentou e o quanto Ele se indignou com a maldade que Ele viu na terra. E por Ele estar indignado, irado e lamentando e triste com aquele pecado, Ele resolve destruir os homens. Ele resolve tirar a vida deles, apagá-los da face da terra. Por isso Ele diz, o meu Espírito não agirá para sempre no homem, porque ele é carnal. O Espírito de Deus é que a todos nós dá vida, como Jó reconheceu. Ele disse, o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Como diz o Salmo 104, que nós lemos na liturgia, não por acaso, se Deus corta a respiração das suas criaturas, elas morrem. Se Deus fecha a mão, elas padecem. Mas se Deus envia o seu Espírito, então Ele dá vida e renova a face da terra. Ou como diz Paulo em Atos 17, em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Se o Espírito de Deus não agir em nós, sustentando a nossa vida, a respiração e tudo mais, a gente morre. E assim Deus anuncia que o seu Espírito não agiria dessa forma mais no homem, mas que Deus cortaria a vida em toda a terra. Mas, antes de tirar o fôlego de vida de todo homem, Deus deu um prazo, 120 anos, para que os homens se arrependessem, para que os homens se voltassem para Deus. E é por isso que Ele diz, os seus dias serão 120 anos. Deus adia o julgamento por 120 anos, e isso serviu para que as pessoas se arrependessem e se voltassem para Deus. E durante esse tempo de paciência de Deus e de espera, Noé anunciava que o julgamento estava por vir. A gente vai ver no próximo capítulo, ou nesse capítulo 6 ainda, que ele construía a arca. Enquanto isso ele anunciava que o julgamento estava por vir. E a gente sabe disso porque o apóstolo Pedro chama Noé de pregador da justiça. Na segunda carta, no capítulo 2, Pedro diz
Deus não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, que era um pregador da justiça. E na primeira carta, no capítulo 3, Pedro diz: Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto ele preparava a arca, que salvou poucas pessoas, a saber, 8 foram salvas. Essa mesma paciência que Deus teve no passado, dando tempo para que as pessoas se arrependessem, essa mesma paciência que Deus tem demonstrado hoje. E é isso que o apóstolo Pedro continua a dizer. Deus tem dado tempo para que o mundo se arrependa e se converta dos seus maus caminhos. Pedro diz o seguinte: o Senhor não retarda a sua promessa, falando sobre o retorno, sobre a volta de Jesus Cristo. Essa promessa não está demorando, como alguns dizem por aí. Jesus não está demorando para voltar. Pelo contrário, é que Deus é paciente. Ele está sendo paciente com vocês, querendo que ninguém morra, ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Mas o dia vem, e o dia virá como um ladrão à noite. E naquele dia, os céus passarão por um grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperem essas coisas, se esforcem para que Deus encontre em vocês sem mácula, sem mancha, sem culpa e em paz. O julgamento de Deus sobre o mundo daquela época é um prenúncio também, um prenúncio profético do segundo julgamento que está por vir, que vai abalar e derreter o mundo. E não vai ser por água, como um dilúvio, mas por fogo, por chamas abrasadoras, como Pedro diz aqui. Assim o chamado para nós é: estejam preparados, se arrependam, abandonem seus pecados, vivam de forma santa, piedosa, creiam, confiem no Senhor Jesus Cristo. E aqueles que têm fé, esses podem ter a certeza e a esperança de receber a promessa de novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Não mais uma terra amaldiçoada, onde a gente pena e sua para conseguir o pão, mas uma terra onde habita a justiça. Esse livro da genealogia de Adão termina mencionando Noé, porque o autor quer contrastar Noé, a sua piedade, a sua fé, com os seus contemporâneos ímpios que Deus resolveu construir. O mundo se tornou tão corrupto que Deus resolveu recomeçar do zero, eliminar todos os homens. Mas Noé encontra favor aos olhos de Deus. Concluindo, essa genealogia do capítulo 5 nos aponta vários temas, vários assuntos. Mostra a continuação da imagem de Deus em nós, apesar da queda. Também mostra os efeitos do pecado, porque a morte acontece em toda geração. A morte é um fardo que a humanidade vai carregar enquanto ela durar até o fim. Assim como toda geração de Adão sofre com a morte. E todos viveram centenas de anos e morreram. Entretanto, como nós vimos, houve uma exceção. Houve alguém nessa genealogia que não passou pela morte. Enoque. Ainda é possível andar com Deus, ainda é possível se relacionar com Deus pela fé, mesmo com o pecado. Ainda há esperança para nós de, pela fé, não passar pela morte. Por meio da fé no Senhor Jesus Cristo, nós temos vida eterna, vitória sobre a morte. Em Cristo a morte já não é o ponto final para a nossa história. Um dia nós seremos ressuscitados, como o nosso Senhor Jesus foi ao terceiro dia. Um dia nós, como Enoque, seremos tomados por Deus para estar para sempre com Ele, como Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4. Lameque, o pai de Noé, tinha a esperança de um dia viver livre da maldição da terra, de um dia não ter que calejar a sua mão para conseguir o pão de cada dia. Toda a dificuldade que você enfrenta no seu trabalho, toda a crise financeira pela qual você passa, todo o suor escorrido no seu rosto para comer o pão, tudo isso é resultado do pecado que entrou no mundo por meio de Adão. Mas nós também podemos ter a mesma esperança que Lameque teve, crendo que Cristo no último dia vai renovar todas as coisas. E como Paulo diz em Romanos 8, a criação vai ser liberta desse cativeiro de corrupção.
e nós viveremos em novos céus, nova terra, onde habita a justiça. Esse segundo livro de genealogias de Gênesis termina com a multiplicação do pecado na terra. Essa multiplicação do pecado causada pela mistura das linhagens de Adão e Caim. Uma purificação é necessária. Um recomeço por meio de julgamento, por meio de destruição é necessário. Mas até lá, Deus protela o julgamento por 120 anos, demonstrando a sua grande paciência, sua grande longanimidade, seu pavio longo, dando tempo para arrependimento. Mas a destruição certamente vem, e todos devem estar preparados, como Enoque anunciou, como Noé anunciou. E Noé achou graça aos olhos do Senhor. Mas ele e os seus filhos são os últimos a aparecer nessa genealogia de Adão. O que vai acontecer com eles diante dessa destruição que está por vir? Será que eles sobreviverão? O que será da semente da mulher? E é isso que a gente vai ver no próximo episódio. Fiquem de pé. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, Criador, sustentador da vida, Deus que nos dá fôlego, respiração e tudo mais, Deus que nos alimenta, que nos dá saúde, que nos dá trabalho e nos sustenta. Nós rogamos que pela Tua misericórdia, pela Tua graça, Tua palavra seja eficaz e poderosa no nosso coração. Que haja transformação, que haja arrependimento, que pelo texto que lemos e ouvimos a exposição, o Senhor crie no nosso coração ódio pelo pecado, nojo, assim como Tu que és o Deus Santo odeia e detesta o pecado. Que o mesmo sentimento que houve em Ti de repulsa pelo pecado e de lamento, de peso no coração, haja no nosso coração quando nós pecamos. E quando nós pecarmos, que haja um arrependimento genuíno, que haja transformação de vida, Senhor. Que a nossa vida seja santa, piedosa aos Teus olhos. Nos ajuda a viver pela fé, a caminhar contigo durante todos os nossos dias. Enche o nosso coração de esperança, mantenha essa chama da esperança acesa durante todos os nossos dias. Nos ensina a esperar, a aguardar ansiosos pelo dia de Cristo, o dia em que Ele virá e renovará todas as coisas, em que a morte já não será mais realidade para nós, em que nós já não sofreremos mais com envelhecimento, com doença, com morte, onde as nossas mãos já não serão mais calejadas pelo trabalho, onde o nosso rosto já não suará mais para trabalhar na terra. Senhor, enche o nosso coração de expectativa por esse dia, de viver em novos céus e nova terra, onde habita a justiça, onde nós estaremos com o Senhor para todo sempre. Nós queremos viver pela fé, andar contigo, ter uma vida agradável na Tua presença. Ajuda-nos, nós pedimos, em nome de Jesus Cristo, em nome dEle nós oramos. Ora, irmãos, o amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a comunhão do consolo do Espírito Santo seja com todos vocês que creem no Senhor Jesus, agora e sempre. Amém. Podem se sentar. Quero apenas dar alguns breves recados. Hoje a gente começou, como vocês sabem, começamos um pouco mais cedo, por causa do pedido da administração municipal, para a gente começar e terminar mais cedo. Tentei me adequar a esse horário. Se a onda roxa se encerrar mesmo hoje, a partir do próximo domingo a gente volta ao horário normal, 7h30. Se eu não sei, não vi a notícia, mas se eu ficar sabendo durante a semana que vai prorrogar durante mais uma semana, aí domingo que vem a gente cultua às 6h30 também. Mas de toda forma eu aviso vocês lá pelo grupo da igreja no WhatsApp. É isso. Se você quiser uma visita pastoral, um aconselhamento, pode mandar mensagem, pode me ligar, falar comigo e com os corredores. Quarta-feira a gente tem reunião de oração. Se sair na onda roxa, 7h30, se não sair 6h30, eu aviso com antecedência. A gente vai retomar o estudo do livro Experimentando Mais de Deus e voltar com a nossa reunião de oração também. Quarta-feira, 6h30 ou 7h30, vou avisar vocês. E domingo a gente volta na nossa programação formal, escola dominical, 9 da manhã e culto. Aí o horário também avisa. Então, Deus abençoe vocês, uma ótima semana, bom descanso. E até mais, se Deus nos permitir.